e já vamos começar. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente, dando sequência às lives, né, do Instituto Senai de Tecnologia em Mato Grosso e os parceiros do IST Tech Hub. Hoje estamos com o Matheus. O Matheus, ele é da startup Macfácil e ele trouxe hoje para a gente um tema que está sendo bastante demandado, eu acho que vocês vão aproveitar bastante. O Matheus, ele é empreendedor social, community leader da T4Agro, que é a incubadora e aceleradora do fundo da UISA, né, uma grande usina de açúcar e energia aqui do estado, inclusive parceira aqui do Hub como empresa âncora também. Ele é também co-founder da AgTech Macfácil, que ele vai falar um pouquinho para a gente. Foi considerado pela publicação Agenda 2030 como um dos jovens que mais gerou impacto social no Brasil ano passado, em 2020. Então, agora a palavra é toda do Matheus. Convidamos, né, os participantes a fazerem perguntas, seguir a gente nas redes, porque essa é uma sequência de lives, então a próxima live é dia 19 também. O Matheus vai falar de um outro tema no final aí para vocês salvarem a data nas agendas e compartilharem o conteúdo com quem vocês acharem que isso pode ajudar, porque o nosso objetivo com essa ação aqui no IST Tech Hub é fomentar o ecossistema de inovação, é transferir tecnologia, conhecimento, compartilhar, né, tudo isso para a gente desenvolver o empreendedorismo, para fomentar a inovação. Então, fica novamente o nosso convite para quem não conhece ainda, conhecer o nosso espaço, aqui o coworking mesmo, no ST Tech Hub, na Getúlio Vargas, em Cuiabá, Mato Grosso, e o Matheus está aí, inclusive, no Hub, e para quem não está aqui em Cuiabá, também nos seguir nas redes para ficar por dentro desses conteúdos que são gratuitos e a gente espera que seja bastante útil. A palavra, Matheus. Muito obrigado, Helena, feliz de estar aqui com você para falar um pouquinho desse tema que é bastante requisitado, que sempre está em alta, que são os métodos ágeis, principalmente voltados para startups. Estou muito contente de poder compartilhar esse conteúdo, já tive a oportunidade de partilhar coisas semelhantes anteriormente, mas eu preparei um material especial aqui para a gente. E aí, se você me permitir, eu já vou iniciar aqui o compartilhamento de tela, e para a gente entrar no conteúdo e não deixar o pessoal na expectativa, que eu acho que esse é o mais importante do dia de hoje. Então, vou iniciar o compartilhamento, e aí você me dá um feedback se está ok aí a transmissão. Conseguem visualizar o meu slide? Sim. Beleza. Vamos lá. Bem, pessoal, como a Helena já me apresentou, sou o Matheus Guedes de Spartalis, sou empreendedor social. Atualmente estou como Community Leader na T4Agro e também tenho aí uma participação, sou co-founder na Macfácil, aluguel de máquinas e implementos agrícolas. E estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre os métodos ágeis para startups, que é uma das maiores demandas de quem está iniciando um empreendimento, principalmente empreendimentos de base tecnológica, que demandam, né, de desenvolvimento de soluções tecnológicas, de software, de hardware, e tem ali um conjunto de uma equipe, né, e uma série de demandas de tarefas e trabalhos a serem executadas e que necessitam de uma metodologia e de algumas técnicas práticas para a condução do desenvolvimento desse empreendimento e desses projetos. E aí eu selecionei aqui duas metodologias, basicamente, bem conhecidas aí no meio das startups, e uma ferramenta. Mas, muitas vezes, elas são superestimadas e, algumas vezes, as pessoas não têm o real entendimento de cada uma dessas metodologias e o que as suas ferramentas permitem que a gente possa fazer com elas. E aí eu tentei simplificar o máximo possível, né? Vou estar trazendo alguns termos, os termos originais, mas é a ideia que a gente torne claro esses termos para que todo mundo possa compreender e absorver isso dentro do seu dia a dia, né? Incorporar isso dentro do seu projeto, seja ele um projeto social, seja ele um empreendimento, seja dentro da sua organização, né, onde você lidera um movimento de empreendedorismo, enfim. Acredito que vai ser útil para muitas pessoas
e vai ajudar a potencializar e muito o projeto de vocês. Então, primeiramente, eu gostaria de trazer para vocês o Kanban, tá? O Kanban nada mais é do que um sistema ágil e visual para controle de produção e gestão de tarefas. Então, há muito tempo atrás, nas linhas de produção, eles utilizavam um quadro, né, onde os funcionários, os trabalhadores que ficavam ali na linha de produção, podiam visualizar qual era a ordem de prioridade das tarefas a serem executadas. Com isso, eles conseguiam, de uma maneira muito ágil e visual, priorizar as suas atividades, trazendo assim uma maior capacidade de execução, né, naquilo que realmente é importante para que o colaborador não ficasse perdendo tempo fazendo algo que não era relevante para a produção. Então, o Kanban, basicamente, ele é dividido em 3 componentes. O Kanban ele é composto por um cartão, ou vários cartões, que representam tarefas ou ações a serem executadas, que precisam ser tomadas, certo? E, normalmente, desse cartão, você contém ali, dependendo da ferramenta ou da forma que você vai utilizar esse cartão, uma série de informações, como o nome da tarefa, descrição, data de entrega, o nível de prioridade, que mais? Um anexo, quando você trabalha com ferramentas digitais, esse cartão você pode anexar links, arquivos, marcar pessoas, uma série de coisas bem interessantes. E esses cartões de tarefas, ações, eles ficam dentro de colunas. Então, nós temos algumas colunas que são intituladas em etapas, né? Você tem algumas colunas que tem um título que vai representar a etapa que aquela tarefa se encontra. E aí, dentro dessas colunas, nós movimentamos os cartões. E essas colunas, por fim, se encontram dentro de um quadro, que é basicamente o nosso projeto, o nosso Kanban. Então, é um quadro que possui colunas, e dentro dessas colunas que representam etapas, né, de execução daquela tarefa, você encontra os cartões, que são as tarefas e as ações propriamente dito. É assim que funciona o Kanban. E aí, uma representação visual bem simples do Kanban é essa imagem, que possui aqui 3 colunas, uma a fazer, outra no estágio de fazendo e a outra feito. Então, no primeiro quadro, a gente consegue identificar quais são as tarefas que devem ser feitas. Então, a minha equipe ou a equipe de vocês, ela consegue olhar para esse quadro visual e falar, olha, essas são as tarefas que a nossa equipe tem que desenvolver. E ali ela tem a capacidade de ter a oportunidade de ser proativo e identificar quais atividades ela quer executar e quais atividades ela tem a capacidade de executar. Então, a gente traz um pouco mais de autonomia para o colaborador, né, para ele tomar decisões para construir a sua própria rotina de trabalho. Do outro lado, a gente tem ali as atividades em fazendo, onde a gente consegue visualizar o que já está em andamento dentro do nosso projeto, e, por fim, nós temos o que já foi realizado, né, o que já foi concluído. Então, esse é um esquema visual bem simples, só para a gente entender o que é o Kanban, né, por si só. Ok. E aí, para que serve o Kanban, né, propriamente dito? Vamos tornar isso mais palpável? Então, a gente consegue gerenciar o fluxo de trabalho, né? Então, os nossos gestores conseguem ter uma percepção mais acurada de qual é o ritmo de trabalho da equipe dele, como que está sendo produzidas as atividades, né? Se os entregáveis estão sendo realizados e assim por diante. Tudo isso para equilibrar os processos. Então, você tem atividades que vão estar sendo realizadas de maneira independente, o que faz com que outras atividades não sejam interrompidas. Então, o colaborador A está trabalhando na tarefa 1, enquanto o colaborador B está trabalhando na tarefa 2. Então, isso faz com que a gente tenha um melhor fluxo de processos ali dos trabalhos dos colaboradores. E isso também, de certa forma, permite com que a gente limite a quantidade de trabalho que cada membro da equipe vai estar realizando, né? Então, a gente pode colocar tanto um limite de cartões a serem marcados por esses colaboradores, quanto a gente visualizar que um determinado colaborador já está sobrecarregado. Por exemplo, ele tem 5 tarefas sendo executadas ao mesmo tempo. E aí o gestor desse projeto consegue chegar nesse colaborador e priorizar quais as atividades ele deve fazer primeiro, e aí as atividades excedentes ele volta ali para o quadro, para a nossa lista de a fazer, né? E aí talvez a gente consiga até direcionar essas atividades que estão excedentes para algum outro colaborador, para não deixar o colaborador de uma situação de exaustão, né? Ou até naquela situação de sufoco, onde você recebe uma série de tarefas, tudo ao mesmo tempo, e você muitas vezes não consegue lidar com isso.
algumas das vantagens de utilizar o Kanban. Eu já até falei uma delas, que é a primeira, que é a questão da autonomia. Então, quando você tem um quadro visual, onde a sua equipe pode visualizar quais são as tarefas que necessitam ser realizadas, que estão em andamento, que já foram concluídas, ele pode, de maneira proativa, ir lá identificar qual é a próxima atividade que tem o maior nível de prioridade, ou seja, né, vai estar lá marcado no cartão qual é a atividade normal, urgente, urgente com data, urgente sem data, bônus, né, que seria algo extra que não é tão importante no momento, ou sem prazo, enfim. Então, ele tem a autonomia de chegar e falar, olha, essa é a atividade mais prioritária no momento, eu tenho capacidade de executar essa atividade, então eu vou mover esse cartão do a fazer para a fazenda e vou dar início nessa atividade. Com isso, o gestor, ele nem necessariamente precisa ter falado para o colaborador executar aquela atividade, ele simplesmente vai monitorar o quadro, e aí ele vai verificar que aquela atividade foi movida, aquela tarefa foi movida para a coluna de a fazendo, e ele consegue identificar quem é o colaborador que está executando essa atividade. Então, a gente traz um pouco mais de autonomia para o ambiente de trabalho. Ao invés de você ter um gerente, né, uma pessoa que vai ficar ali atrás de você a todo momento, falando o que você tem que fazer ou deixar de fazer, que é algo que no ambiente de trabalho 4.0, da indústria 4.0, a gente não consegue mais digerir isso, né? Então, o colaborador, ele vai ter iniciativa a partir do ponto que ele quer colaborar, que ele se sente capaz de realizar. Né? E dar essa autonomia para ele é muito importante, faz com que realmente as coisas se tornem ágeis e produtivas. Continuando, nós conseguimos priorizar, né, como eu já havia falado antes, essas tarefas, garantindo aí o maior foco da equipe nas entregas que são realmente importantes, e a gente consegue trazer um pouco mais de produtividade, né, porque a gente faz com que o foco da equipe aumente, consequentemente, a gente consegue aumentar essa produtividade, porque a gente vai ter entrega do que é prioritário sendo feito cada vez mais rápido. Por fim, como o tempo é dinheiro, no mundo que a gente vive hoje, a gente consegue ter uma redução dos custos. Né? Se você consegue ser mais ágil, se você consegue entregar aquela feature que realmente vai gerar valor para o seu cliente, você está economizando tempo na entrega desse valor. E, consequentemente, você vai reduzir custos, né? Por estar reduzindo esforços da sua equipe, você vai conseguir, né, ter uma economia muito maior, consequentemente, ganhar muito mais no desenvolvimento do seu projeto. E aí, por fim, eu acho que é uma das principais vantagens, que é a colaboração, onde a sua equipe, seja o gerente de projeto, seja o cliente, seja a equipe, vai poder, através desse mapa visual, desse quadro visual, de maneira interativa e incremental, ou seja, ele pode interagir com o quadro, né, priorizando tarefas, movendo as tarefas de coluna e incrementando no sentido de dar sugestões de novas features, né, de novas tarefas a serem executadas, dar sugestões de priorização, enfim, de maneira interativa e incremental, ele pode colaborar com o desenvolvimento do projeto através do Kanban, e isso é muito bom, tá? E aí a gente encerra aqui nesse primeiro momento o Kanban, que basicamente, resumindo, é as tarefas, as colunas e o quadro. O quadro é o projeto, as colunas são as etapas e os cartões são as tarefas que se encontram dentro das colunas, né, em cada etapa. Mas somente isso não é necessário, apesar de que só o Kanban já consegue trazer para o dia a dia de uma equipe, seja de desenvolvimento de software, ou seja uma equipe que trabalha com outro tipo de atividade, muita agilidade, muita praticidade. No universo das startups existe uma demanda um pouco maior, que é a do gerenciamento de projetos de software, ou até mesmo de hardware, ou de algum outro tipo de solução tecnológica. E aí, com isso, nós temos o Scrum, que é uma metodologia, tá, ágil para gestão e planejamento de projetos de software. Mas, óbvio, a gente consegue adaptar isso para outras situações, para outros tipos de projetos. E aí eu gostaria de pontuar aqui, nesse momento, uma coisa muito importante, tá? É comum nesse universo do gerenciamento de projetos, de startups, empresas, né, outras empresas também, que aconteça muitas vezes de ou o gestor do projeto ou alguns membros da equipe acabarem se engessando e ficando presos às regras metodológicas. Então, a metodologia, ela não é uma regra a ser seguida, ela não é uma doutrina. Elas são orientações, né, são modelos que a gente pode se inspirar e adaptar para o nosso dia a dia, para a nossa realidade
dentro da sua organização, dentro da nossa organização. Então, o Scrum ele vai trazer, assim como o Kanban, uma série de ferramentas que a gente pode utilizar, mas não necessariamente a gente tem que utilizar todas. Né? Por exemplo, no meu trabalho, junto com o Atiforagro, nós utilizamos o Daily Sprint, né? A gente tem uma reunião diária, que eu vou falar um pouco mais. A gente adaptou ele para, ao invés de ser todo dia, ser apenas uma vez na semana, que é o que encaixa na nossa realidade, é o que encaixa no nosso dia a dia, no nosso fluxo de trabalho. Então, a gente não segue necessariamente à risca aquilo que eu vou estar expondo aqui para vocês, ou o que qualquer outra metodologia ágil se propõe. Até porque, se você for seguir à risca tudo aquilo que a metodologia traz, talvez você deixe de ser ágil, porque você vai estar engessado e preso àquilo que ela está propondo. E não é essa a proposta, né, de seguir uma doutrina. É tentar trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, aquilo que faz com que o nosso trabalho se torne mais fácil, com que a nossa comunicação entre os colaboradores se torne mais ágil, né? Principalmente a comunicação e a tomada de decisão. Né? Esses dois pontos são os mais importantes. A agilidade não estar no executar a tarefa em si, em construir uma tela de website, de aplicativo, ou fazer o produto em si, mas na sua capacidade e na sua agilidade de comunicar o estágio e o desenvolvimento das suas tarefas e permitir com que você e outras pessoas da sua equipe tomem decisões ágeis. Entende? Então, assim, não é que o trabalho repetitivo e operacional, ele continua. Isso é mais de você, se você vai conseguir fazer isso rápido ou devagar, é com o colaborador. Mas o que o método ágil ele vai trazer de ágil de verdade é a sua capacidade de comunicação e a capacidade de tomada de decisão, para que você dê continuidade no projeto e conclua, né, aquilo que foi proposto lá no início. E aí, entrando já dentro, né, do Scrum, você vai ter ali uma série de pessoas, de personagens, vamos chamar aqui, que possuem alguns títulos que a maior parte das pessoas acabam se confundindo ou tendo um pouco de dificuldade de assimilar. E aí eu vou tentar traduzir isso da maneira mais simples possível, tá? Para a realidade de como eu tenho vivenciado isso, tanto no desenvolvimento de novos negócios, quanto no desenvolvimento de aplicativos, de sistemas, de software, tá? Então, o primeiro deles é o Product Owner, que é basicamente a pessoa que vai definir qual o conjunto de funcionalidades, né, qual o conjunto de requisitos do sistema a ser desenvolvido, da solução a ser desenvolvida. Ele que vai, junto com o restante da equipe de trabalho, priorizar, falar o que é mais importante. Olha, nós vamos desenvolver um aplicativo de marketplace. O importante é ter uma interface para o cliente fazer os seus pedidos, uma interface para o lojista receber os pedidos e um gateway de pagamento para intermediar esses pagamentos. Então, ele priorizou aquilo que é importante para que ele possa rodar o sistema dele, que ele possa oferecer aquela solução de software e ganhar dinheiro com ela, e aí, com o tempo, você vai trazendo outras features que vai complementar e encorpar aquele software. Então, o Product Owner pode ser tanto um agente interno da sua própria empresa, como um analista de requisitos, que vai fazer essa interface, né, de relacionamento com o cliente e com a equipe, né, interna da sua empresa, né, da equipe que vai desenvolver o projeto, quanto pode ser diretamente o próprio cliente. Né? O cliente vai ser o Product Owner que vai fazer essa passagem direta de requisitos, que é o que ocorre muitas vezes, né? Mas, em alguns casos, em algumas empresas um pouco mais estruturadas, a gente tem realmente ali um analista de requisitos que vai levantar lá com o cliente qual é o domínio de negócio dele, quais são os requisitos, né, o que ele quer transferir para essa aplicação a ser construída. E aí, depois do Product Owner, você tem o Scrum Master, que é o famoso gerente de projetos, né? É o cara que tem como responsabilidade facilitar e remover, né? Eu acho que essa é a principal tarefa do gerente de projeto. Ele não está ali para delegar ou ficar na nuca da pessoa supervisionando e falando as coisas para ele cobrando a todo momento. O gerente de projetos ele é a pessoa responsável por remover os obstáculos que a equipe encontra no desenvolvimento do projeto. Né? Então, ele está ali para ser um facilitador do trabalho, né? Agilizar com que a equipe encontre um caminho livre para que ela possa executar suas tarefas do seu dia a dia. E aí, o gerente de projetos é esse cara que fica bem próximo do Product Owner, né? Que normalmente é o cliente, ou esse analista de requisitos,
para entender todos esses requisitos e essa demanda e levar isso para a equipe de desenvolvimento, que nada mais é que o nosso time Scrum, que é a equipe de desenvolvedores, designers, equipe de marketing, enfim, toda a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto. E aí aqui eu até deixei anotado, né, que não existe necessariamente uma divisão funcional através de papéis dentro do time, tá? O time em si pode ser várias pessoas, independente da sua formação, que vai aderir, né, como eu falei, ela de maneira proativa vai ficar responsável de selecionar de maneira autônoma quais atividades ela quer executar. Talvez você vai ter um desenvolvedor que está lá fazendo as suas atividades como desenvolvedor, mas vai chegar um momento do projeto que ele vai falar, beleza, eu fiz as minhas entregas, mas eu estou visualizando que tem algumas atividades com níveis de prioridade urgente aqui nesse momento, que ninguém está conseguindo atender ela, e eu tenho capacidade de ir lá executar essa atividade, mesmo não sendo uma atividade específica de desenvolvimento. Então, você consegue remover um pouco desses papéis, né? Essa coisa de cargo, de que eu só faço aquilo que eu fui designado, né? Porque eu sou desenvolvedor, porque eu sou designer, porque eu sou empreendedor. Aí fica muito uma coisa engessada, sendo que, na verdade, todo mundo tem que colaborar dentro das suas capacidades para a conclusão do projeto, para a execução e a entrega das atividades. Né? E aí, quando você entra para times, você vai entrar dentro de uma empresa, principalmente essas de software houses, você vai ver que lá tem uma equipe que, a princípio, teriam alguns papéis. Fulano é desenvolvedor back-end, fulano é desenvolvedor front-end, fulano é designer, o outro ali é isso e aquilo. Mas na prática do dia a dia mesmo, quando você vai olhar o quadro de trabalho deles, você vai ver que diversas atividades estão sendo feitas por pessoas que não necessariamente é daquela função. Você vai ter um programador de back-end que está dando um pitaco lá no front-end, o front-end está conversando com o back-end, está auxiliando em tarefas e tudo mais. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente para não engessar o nosso trabalho. Com isso, né, nós definimos as pessoas que estão envolvidas no projeto, né, que é o nosso Product Owner, o gerente de projetos e também o nosso time. E aí, reúne-se todas essas pessoas para realizar um Sprint Plan Meeting, que é basicamente a reunião semanal. A gente vai fazer uma reunião de alinhamento. Lá no Nordeste, a galera fala o toró de ideias, né? Chuva de ideias. Então, a gente faz uma reunião onde o Product Owner, junto com o restante da equipe, vai fazer com que a gente apresente e coloque lá em pauta quais são as atividades e requisitos que a gente vai entregar, né? Para compor o Product Backlog. Então, imagina que o nosso Product Backlog é a nossa caixa, que é o nosso produto, ou um hambúrguer, como foi mostrado aqui, né? É o produto final que a gente tem que desenvolver. E a gente só descobriu que produto é esse na reunião que foi feita. Então, vai chegar o analista de requisitos, junto com o gerente de projetos e a equipe, e vai falar, olha, pessoal, nós temos que desenvolver um software que contenha as seguintes funcionalidades, e esse é o prazo de entrega que foi estimulado para a gente. E aí, depois dessa reunião, o time vai se reunir e vai falar, olha, nós conseguimos entregar isso? O que a gente consegue priorizar, né, segundo aquilo que foi passado para a gente na reunião? O que é factível e o que não é? Para daí, a partir do Product Backlog que foi elaborado, que é essa caixa contendo as fatias, né, ou um hambúrguer, né, que tem várias fatias, ou a lista de todas as funcionalidades a serem desenvolvidas no projeto, a gente vai poder dar início ao desenvolvimento. Então, definiu-se o nosso Product Backlog, e aí a equipe vai ficar responsável de fatiar essas tarefas num Sprint Backlog, que vai conter aquelas funcionalidades. Então, imagina, por exemplo, formulário de cadastro do aplicativo. Um formulário de cadastro, ele tem o formulário propriamente dito, ele tem os dados que vão ser coletados nesse formulário, ele vai ter uma API que vai conectar para os dados desse formulário com o banco de dados, ele vai ter um designer que vai ser desenvolvido para compor a experiência do usuário e a experiência de interação. Então, são tarefas menores que compõem uma funcionalidade que está dentro do nosso Product Backlog. E aí, dentro do Sprint Backlog, que nada mais é que é um conjunto de período de tempo ali, de 7 dias, 14 dias, enfim, isso é adaptável, a gente vai fatiar aquela tarefa o máximo possível
para que o nosso time possa executar uma tarefa por vez, como, por exemplo, o do hambúrguer. Cortar o pão, cortar a cebola, cortar o tomate, cortar o queijo, e aí você vai montando, preparando cada um desses ingredientes, cada uma dessas pequenas tarefas, para no final você compor aquela funcionalidade ou compor aquele produto. No caso aqui, ilustrado, bem legal, é o nosso hambúrguer. Tá? E aí, quando você passa para essa etapa do sprint backlog, que normalmente é um período de 14 dias, onde nós vamos executar essas tarefas, né, que foram fatiadas para a equipe poder priorizar cada um. Olha, eu sou bom designer, então vou fazer a tela. Ah, eu sou bom aqui, eu sou o desenvolvedor, eu vou fazer a configuração do formulário. Ah, o outro aqui lida bem com back-end, ele vai lá, fica responsável por aquilo. Cada um foi fazer o seu papel. E aí tem uma das ferramentas do Scrum, que é a que eu mais gosto, que é chamada de Daily Scrum, que nada mais é que uma reunião diária, e aí, novamente, isso não é para engessar. Não precisa ser todo dia. Pode ser a cada 3 dias, pode ser uma vez na semana, vai depender da realidade da equipe de vocês, do empreendimento de vocês. Então, basicamente, o Daily Scrum é uma reunião diária, onde a equipe, junto com o seu gerente de projetos, ela vai poder falar sobre o que foi feito no dia anterior, o que está sendo feito hoje, né, em relação ao atingimento do projeto, à execução do projeto, à execução das tarefas. Se existe hoje algum impedimento, algum obstáculo para dar continuidade nisso, e o que vai ser feito amanhã para atingir as metas e os objetivos do projeto. Então, essa reunião, ela basicamente essas 3 perguntas. Ela não está ali para você ficar falando de coisas técnicas, chorando as mágoas, nada disso. É bem direto. Cada um, no seu devido momento, vai falar: ontem eu trabalhei nisso, hoje eu estou trabalhando nisso e amanhã eu vou trabalhar naquilo lá. E aí, para mim continuar trabalhando amanhã e executar a próxima tarefa, eu preciso de um determinado recurso, de uma determinada ferramenta ou de acesso a uma determinada informação. É basicamente uma reunião de alinhamento diário ou semanal das atividades que vão ter que ser executadas. E aí é que é muito importante o papel do gerente de projetos para escutar a equipe, entender o progresso que eles estão tendo e tentar identificar o máximo possível das dificuldades dele e buscar soluções para essas dificuldades. E aí, no final do nosso sprint, que é esse período aí de 14 dias, vamos imaginar, né, de 7, 14 dias, não importa, que você vai ter entregado aquela primeira funcionalidade de cadastro, por exemplo, olha, a equipe finalizou o módulo cadastro do aplicativo, né, para ser bem simples. Vai ser feita uma reunião, tá? Que é o Sprint Review, onde a gente vai passar para todos os membros da equipe os conhecimentos que foram adquiridos, a experiência, os erros, e vai falar um pouco sobre aquilo que foi conquistado. Olha, desenvolvendo as funcionalidades X, já estamos com demo no ar, os usuários mandaram feedbacks disso, e faz um alinhamento bem bacana, né? O que foi alcançado durante esse período do sprint. Beleza? E aí, com isso, existe uma ferramenta também que pode ser utilizada, tanto nessa reunião quanto posterior a ela, mas principalmente pelo gerente de projetos junto com o Product Owner, que é o Release Burn Down, que é um gráfico que vai ajudar a gente a entender o desenvolvimento do nosso projeto. Então, lá no começo, normalmente, isso acontece muito, galera, muito mesmo, do desenvolvimento de software. Você prioriza junto com a sua equipe lá 10 atividades, 10 tarefas a serem executadas, mas ao longo do caminho vai surgindo novas features. Aí o cliente, junto lá com o analista de requisitos, lembra que tinha uma funcionalidade que ele não falou que tem que adicionar. E aí você vai tendo uma incrementação de novas atividades. E aí aquele prazo que a gente tinha colocado, olha, eu tenho 10 atividades para ser executados em 7 dias. De repente, você não tem mais 10 atividades, você tem 15 atividades para ser executado dentro desse prazo de 7 dias. E isso não acontece, que é o famoso atraso na entrega dos softwares, né? Todo mundo que já contratou um desenvolvedor, uma empresa de desenvolvimento, provavelmente passou por uma situação dessa. Porque normalmente os requisitos que foram levantados lá no início não foi feito na sua totalidade, e ao longo do caminho, com as mudanças do próprio empreendimento, né, que você vai pivoteando, vai testando a aplicação, foram surgindo novas necessidades. E isso faz com que o tempo de entrega do projeto aumente. Então, aqueles 7 dias para entregar 10 atividades
não está mais dentro da realidade, porque você tem 15 atividades que provavelmente vai ser entregue não em 7, mas em 10, 12 dias, né? Então, essa ferramenta ajuda a gente a entender o que aconteceu no projeto e como essa discrepância, né, ocorreu para a gente tentar aperfeiçoar isso cada vez mais nas nos próximos sprints. E aí, por fim, a gente meio que encerra com o sprint retrospectivo, que é uma reunião final mesmo, quando encerra-se ali o sprint ou o projeto, e aí a gente abre o coração, né? Aquele fala que eu te escuto de verdade, aonde a equipe, o gerente, o product owner, todo mundo vai transmitir aquilo que a sua experiência no trabalho, né? Foi legal, deu certo, a gente teve dificuldade em algo, quais foram os maiores obstáculos? Aqui é o momento onde a gente tem a parte mais humana mesmo, onde a gente abre o coração e fala o que deu de errado, o que deu certo e o que a gente pode fazer para melhorar ou o que a gente pode fazer para não errar no futuro, ok? E esse, basicamente, aí, meio acelerado, meio atropelado, é o nosso Scrum, que lembrando, ele tem esses papéis, eles têm essas ferramentas, né? Daily, Scrum, ele tem a retrospectiva, enfim, mas não é algo que você tem que seguir dentro da sua empresa à risca, como se fosse uma bíblia. Muitos gerentes de projetos têm feito isso e acaba engessando a equipe. Você tem que ter empatia o suficiente para entender qual é a realidade da sua equipe e qual a forma como você vai lidar com o seu trabalho com ela. Então, muitas vezes você não vai utilizar todos esses recursos, você vai utilizar um ou outro, 1, 2, 3 recursos que a metodologia te oferece, e o restante você vai adaptar com outra metodologia, com outra prática que foi desenvolvida dentro da realidade de vocês. Por exemplo, o Daily Sprint, que normalmente é uma reunião diária. No meu trabalho, a gente faz um Daily Sprint semanal. É uma vez por semana, e pronto, a gente faz lá a apresentação do que rolou, que vai rolar e acabou. Só se fala na outra semana. E funciona muito bem. Remoto ainda, né? Então a gente tem uma pessoa lá em Nova York, tem uma pessoa em São Paulo e tem o Matheus aqui no Mato Grosso. E a gente se comunica e consegue alinhar todo o trabalho semanal com essa única reunião, uma vez por semana. Não há necessidade com que os gestores ou que os colaboradores, né, mas principalmente os gestores, fiquem ali todo dia, todo momento, cobrando, né, aquela coisa um pouco desagradável dos seus colaboradores, né? É ter confiança por parte do gestor e ter responsabilidade, óbvio, por parte do colaborador. E aí você junta essas duas metodologias que eu acabei de apresentar para vocês, que é o Kanban, né, com o seu quadro de tarefas, junto com o Scrum, que é essa metodologia para você gerenciar a sua equipe, para você se relacionar com a sua equipe. Eu acho que nem gerenciar, acho que relacionar é a principal palavra aqui. É como você vai se relacionar com o seu time para fazer com que o projeto que está lá registrado no Kanban se torne realidade, para que as tarefas mudem de posição dentro das colunas e cheguem na conclusão. Para isso, existe uma ferramenta muito conhecida, bastante popular. Existem outras, obviamente, diversas outras aí no mercado, que vocês podem estar pesquisando, mas uma delas, que é a mais acessível, uma das mais populares, é o próprio Trello. Tá? Para quem não conhece, o Trello é uma ferramenta que permite com que você, de maneira colaborativa, faça a gestão de uma equipe. Você pode cadastrar uma equipe no Trello. Essa equipe vai poder criar quadros de trabalho, então, os nossos quadros lá do Kanban, imagina assim. Então, essa equipe vai ter acesso a quadros, ou um quadro em específico, e aí, dentro desse quadro, a gente vai poder fazer a gestão dessas tarefas. Resumidamente, o Trello permite você gerenciar equipes, projetos e tarefas em uma única ferramenta, tá? Então, é bastante flexível, divertido e bem interessante de se utilizar o Trello. Então, ele tem lá o quadro, que representa um projeto ou um lugar para acompanhar informações. Então, é basicamente o nosso quadro do Kanban. Que aqui, né, na imagem, eu tentei trazer aqui um recorte lá do Trello para facilitar a nossa visualização. Ele vai ter lá um quadro que você pode personalizar o fundo. Esse quadro está vinculado a um time, né, ele tem um nome, e tem várias listas que a gente pode estar criando, né, essas listas, essas colunas, e está renomeando elas, como criando uma lista de recursos, cuja qual a equipe vai ter acesso, né, o que a gente já viu lá no Kanban, o a fazer, fazendo, feito, com impedimento, cancelado e assim por diante.
e a gente consegue colaborar nesse quadro de maneira interativa e incremental com diversas pessoas, beleza? E aí, dentro desse quadro, como eu já falei, tem as listas que recebem os cartões, né? Essas listas aqui que a gente renomeia o título dela e adiciona uma série de cartões aqui dentro. E os nossos cartões, que representam a nossa unidade básica, né? Do Kanban, ele vai trazer ali tanto essa visualização dentro da lista, então a gente tem um título aqui, algumas informações visuais como data, que existe algum conteúdo de texto, que existe algum anexo, né? A gente vai conseguir abrir esse cartão dentro do Trello, clicar nele e visualizar uma série de informações muito legais, como o título, a lista que ele se encontra, que seria a etapa, os membros responsáveis por aquele cartão, por aquela atividade, que estão acompanhando ele, uma descrição, o sistema de etiquetas, que é aquilo que eu falei para você, você cria um sistema de etiquetas no Kanban, aonde você vai priorizar o nível da atividade. Se aqui, por exemplo, é uma nível urgente, com prazo de entrega, sem prazo de entrega, importante, mas sem prazo de entrega, enfim, ou né, qualquer outro tipo de prioridade. E aí, além disso, você consegue anexar várias coisas dentro desse cartão, que pode ser uma planilha, que você vai estar trabalhando em conjunto para executar aquela tarefa, uma apresentação, o link de uma ferramenta, algum arquivo específico que você quer compartilhar com quem mais esteja trabalhando naquela tarefa ou para documentar o seu trabalho, né? Então é importante a gente perceber aqui que no final esse cartão se torna uma forma de documentar o que foi realizado. Então eu sei quem realizou a tarefa, quando ele fez essa tarefa, quais os recursos ele utilizou, né? Tudo aquilo que está envolvendo, eu consigo monitorar posteriormente, ter isso registrado. E aí isso é muito bom para as startups, quando você tem lá uma cláusula de vesting e cliff, né? Onde normalmente os membros, participantes da startup, vão recebendo, vão ganhando ali participações acionárias conforme as entregas que ele faz no seu dia a dia de trabalho. E aí usar o Trello atrelado a essas cláusulas para mostrar que, olha, aqui no Trello a gente vai registrar aquilo que foi executado conforme planejado, e se foi registrado que a pessoa fez as suas entregas, a gente valida, né, aquela cláusula lá de vesting cliff. Enfim. E aí tem uma série de funcionalidades bem legais que eu já falei, membros, etiqueta, checklists. Então, uma tarefa que tem várias etapas a serem executadas, você cria um checklist e aí o colaborador vai ter de uma maneira já mais organizada, estabelecida, qual é a sequência de atividades que ele tem que executar para concluir aquela tarefa. E aqui os links que são os recursos que ele vai utilizar para isso. Beleza? Data de entrega aqui também é uma funcionalidade bem legal, que a gente consegue delimitar ali e monitorar. E, por fim, aqui do lado direito do Trello, a gente encontra um menu, onde a gente pode convidar essas pessoas para participar do Trello, alterar o fundo. E aí existem alguns outros recursos, que são os power-ups, que trazem uma série de integrações, algumas gratuitas, outras pagas, que potencializam ainda mais o uso do Trello, integrações, né, com outras ferramentas que você vai estar trazendo direto para o Trello essas informações fornecidas por essas outras ferramentas, ou através do próprio Trello, você mandar essas informações para lá. Tem uma bastante comum no mundo do desenvolvimento, que é quando, por exemplo, você tem lá o registro de atividade de desenvolvimento de software. E aí você vai lá no teu projeto, no GitHub, sobe uma versão, e aí essa versão vai para aprovação do gerente, né, pelo responsável pelo código, e aí ele aprova e dá um commit ali naquela alteração e finaliza uma entrega. A gente consegue automatizar com que aquela entrega que foi alterada no GitHub faça com que automaticamente o quadro no Trello mude de posição. O que estava fazendo vai para encerrado, ou para aprovação, ou para cancelado, enfim, qual for ali a situação. E aí, eu encerro, né, essa parte aqui do Trello, então já deu para perceber que é bem simples, é bem direto, ele consegue retratar tudo aquilo que eu falei lá do Kanban e do Scrum, você joga, né, basicamente, você utiliza essa ferramenta para gerenciar a sua equipe, o seu projeto e as tarefas com essas metodologias que são praticamente naturais dentro do Trello. Talvez você nem conhecia um pouco dessas metodologias, mas você já utilizava por utilizar o Trello, quem já conhece o Trello. E aí, normalmente, o pessoal me pergunta, beleza, Matheus, mas você disse que para ser ágil, a gente não depende necessariamente da metodologia, né? A metodologia, ela traz agilidade na comunicação e na tomada de decisão.
Mas como que a gente pode aprender a ser ágil nas nossas atividades operacionais e repetitivas? Naturalmente é a prática, né? Quanto mais você pratica alguma coisa, mais rápido você vai conseguir executar ela com o tempo. Por exemplo, eu desenvolvo aplicativos móveis. Então, você tem aí equipes inteiras dedicadas dentro de aplicativos móveis que demoram 1 mês, 2, 3, 6 meses a 1 ano para desenvolver um aplicativo. Eu, como estou trabalhando com isso já há um bom tempo, eu consigo ter um tempo de desenvolvimento bem menor, porque eu já conheço as práticas, eu já conheço os designer partners, que é onde a gente já mapeou quais são os principais erros dentro do desenvolvimento de projetos de aplicativos que a gente já passou e já viveu no passado, e a gente evita ele, a gente não comete mais esses erros. E aí você consegue se tornar mais ágil, porque você tem mais experiência, você tem mais know-how para executar aquela atividade com segurança, sabendo o que você tem que fazer. Então, quando chega para mim um desenvolvimento de uma aplicação que eu já fiz no passado, algo semelhante, o tempo de desenvolvimento dela é muito menor, porque eu já sei o caminho a ser seguido, já sei quais são os conjuntos de entregas que eu vou ter que fazer, provavelmente. Né? Então, para você ser ágil no sentido repetitivo e operacional, nós temos que praticar e muito. Agora, para você ser ágil nas suas técnicas, né, na sua forma de se comunicar e na forma como você toma decisões no dia a dia em relação ao teu projeto, em relação ao teu cliente, em relação ao empreendimento da startup como um todo, aí sim você vai ter sempre o auxílio dessas ferramentas metodológicas, né, que vai permitir que você tenha reuniões de alinhamento diários, semanais, você vai ter uma reunião específica para chorar as dores do que ocorreu no projeto, você vai ter uma ferramenta gráfica para monitorar qual que foi o desempenho das entregas do projeto e assim por diante. E aí, pessoal, nesse acelerar da palavra aqui, eu encerro a minha fala, tá? Gostaria de agradecer aí pela atenção de todo mundo que está assistindo, me colocar à disposição, tem aqui o meu contato, tá? Pode me procurar nas redes sociais, pessoalmente, para conversar sobre isso, é um assunto que eu gosto muito. Vou dar uma verificada aqui também, se já não chegou para a gente algumas das perguntas e respostas aí do YouTube ou dos outros canais, mas eu estou à disposição. Então, era só um pouco da experiência que eu queria passar para vocês, que basicamente não se engessar em relação às metodologias, existem várias, e aí vocês, tanto como equipe, quanto gerente de projetos, né, como analista de requisitos, enfim, cliente, vocês têm que entender que não é a metodologia que vai fazer você se tornar mais ágil, que vai fazer o cara desenvolver mais rápido uma tela de celular. Não é a metodologia. A prática pode fazer com que ele aprenda a desenvolver mais rápido porque ele se tornou bom naquilo. Mas a agilidade que a gente fala aqui no Manifesto Ágil é isso, é agilidade na comunicação e agilidade na tomada de decisão. Porque isso é importante, né? Antigamente a gente tinha lá um processo de desenvolvimento de engenharia de software que seguia um modelo cascata, engessado, que tinha uma série de etapas, que você não conseguia se comunicar com outras partes, muitas vezes você tinha uma mudança de requisito, e aí aquilo quebrava todo o trabalho que já havia sido executado antes, e isso engessava muito e fazia com que os projetos demorassem aí meses e até anos para serem entregues. Então, agora com o Manifesto Ágil, né, que liderou tudo isso, a gente consegue, ao longo do desenvolvimento do projeto, ao executar essas pequenas tarefas, fazer essas comunicações, olha, não deu certo isso aqui, olha, deu certo, foi muito bom, vamos replicar, se comunicar o que está acontecendo, comunicar o que está acontecendo e tomar uma decisão ágil. E aí essa decisão ágil que vai influenciar diretamente no time de entrega do teu projeto. Porque se você tomou decisões no momento certo, com o tempo certo, você vai economizar esforços da sua equipe, você vai economizar recursos, você vai economizar tempo. Né? Então, essa é a dica, essa é a pegada que eu deixei para vocês, para os empreendedores, gerentes de projetos, empresas tradicionais que querem buscar inovar, que querem oferecer um ambiente de trabalho mais agradável para os seus colaboradores, mais confortável, para que eles se sintam livres no sentido de querer colaborar a partir das suas próprias capacidades, não somente serem cobrados, né, a todo momento, e a todo momento ter alguém dizendo exatamente o que ele tem que fazer. Né? E aí, quando a gente traz esse ambiente de trabalho mais colaborativo,
mais interativo, mais incremental, você vai descobrir que o seu colaborador, que muitas vezes pode ser um funcionário, ele se torna um empreendedor. Ele vai vestir a camisa do seu time não só como funcionário, mas como um colaborador de verdade. Então, a diferença entre funcionário e colaborador. Você pode ter um colaborador que é teu funcionário, mas você pode ter um funcionário que não é seu colaborador, que está ali somente para ganhar um salário no final do mês e pagar as contas dele. Mas agora, quando você tem um colaborador que veste a camisa do seu time, que veste a camisa da sua empresa, e ele está ali todo momento de maneira interativa e incremental, falando para o gerente de projeto, falando com os outros membros da equipe, dando sugestões em atividades que talvez nem sejam, não tenham sido priorizadas para ele, mas que ele está vendo que ele pode fazer uma sugestão de melhoria, que ele pode trazer uma solução inovadora, né, que ele pode gerar conexões que vai agilizar o nosso trabalho, que vai tornar o nosso trabalho mais agradável, aí sim o ágil começa a acontecer. Né? Aí sim você começa a visualizar que o relacionamento, né, é o ponto importante aqui. O relacionamento para se comunicar e tomar decisões em conjuntos. Não somente a gestão, não somente o controle. Né? Querer controlar as pessoas é algo possível. Você não controla o outro, mas você pode liderar e você pode fazer a gestão das oportunidades para que essas pessoas possam colaborar, para que essas oportunidades sejam conquistadas, né? Que elas tragam benefícios, que ajudem nas nossas metas e objetivos. Muito obrigado, pessoal. Fica aí à disposição para qualquer aí comentário, qualquer dúvida. Olha aqui, ó, chegou uma pergunta para a gente. Do Rafael Martins, está perguntando como implantar metodologias ágeis em uma empresa tradicional. E essa é uma pergunta excelente, que não teria outra melhor aqui nesse contexto, porque a gente está passando por esse momento de transição, onde você tem empresas inovadoras como startups, e aí do outro lado você tem empresas tradicionais, desde de pequenas empresas até empresas multinacionais de grande porte, que querem inovar, mas não sabem por onde começar. E aí eu digo sempre, para quem me pergunta isso, a gente começa pela cultura da empresa. Não adianta você chegar com uma metodologia, não adianta você chegar com uma ferramenta de gerenciamento de projetos novos, pode ser a melhor ferramenta do mundo, pode ser o Trello, pode ser o Kanban, pode ser qualquer outra ferramenta. Mas se a cultura da empresa que ela prega, que ela traz para os seus colaboradores, e a cultura que os colaboradores vivem, não for uma cultura que apoia a inovação, que não apoia o intraempreendedorismo, o próprio empreendedorismo, a participação dos colaboradores nas tomadas de decisões estratégicas, você não consegue trazer o ágil. Então, a gente começa com a transformação da cultura. Existe uma ferramenta muito legal chamada Cultura e Canvas, que é um triângulozinho que tem algumas componentes que a gente pode, que a equipe, junto com seus gestores, todos os membros da empresa se reúnem e faz uma atividade de Cultura e Canvas. Eles preenchem esse Cultura e Canvas, onde vai ser definido quais são os valores, quais são os princípios, qual é a cultura que a empresa vai seguir, qual é a cultura da equipe daquela empresa. E aí isso tem que ser feito de maneira colaborativa, para somente a partir daí, esses colaboradores, esses funcionários, né, que espero que sejam colaboradores, possam se sentir confortáveis o suficiente, interessados, engajados o suficiente, para você receber, por exemplo, um treinamento, né, ou a implantação de uma metodologia como o Scrum, o Kanban, o Trello, o Horse, qualquer outra que exista aí no mercado que a gente pode elencar. Né? Então, para chegar numa empresa tradicional e implantar um sistema ágil, a gente começa pela cultura. Antes mesmo de pensar a metodologia, antes mesmo de pensar a ferramenta. E isso é um erro que acontece muito. Chega lá aquela empresa grande, tem vários colaboradores, vários funcionários, e a equipe gerencial está louca porque não consegue fazer a gestão das informações, não consegue gerar relatórios significativos lá para a equipe de diretoria, e aí eles chegam lá com a ferramenta super cheia de funcionalidades, cheia de firula, e o colaborador não quer saber daquilo. Ele não sabe nem o porquê daquilo. Né? Então a gente começa com a cultura de fazer com que ele se sinta parte da empresa e que ele entenda que aquela metodologia e aquela ferramenta vai permitir com que o trabalho dele seja facilitado, que a comunicação dele se torne mais clara para os outros membros da equipe, que as tomadas de decisões que vão ser realizadas
tanto por ele quanto por outras pessoas, com base nas atividades que ele está desenvolvendo, é algo relevante. É algo que ele vai estar ajudando a empresa a se tornar melhor, a se tornar mais ágil, a mais rentável, mais competitiva e assim por diante. E aí, pessoal, acho que esse é o escopo para responder essa pergunta de como implantar isso numa empresa tradicional. E esse mesmo cenário também muitas vezes se repete dentro das startups ou empresas de tecnologia. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente é do Wilson Roberto Palermo Ortega, que fala: começar direto com o Trello para um grupo de voluntários em diferentes localidades para construir ações de impacto pode ser um caminho? Pode. Tá? Quando a gente trabalha remoto, é bom ter uma ferramenta dessa para documentar e organizar o nosso trabalho. Mas antes mesmo de você iniciar com o Trello, como eu falei, principalmente numa organização social, numa ONG, né? Um grupo de voluntários, alguma coisa nesse sentido. Qual é o propósito de vocês? Qual é a cultura que vocês querem adotar nesse grupo de voluntariados? Tendo isso em mente, aí você consegue alinhar esse propósito e esses valores com o uso da ferramenta. Então, você vai explicar para eles que a gente utilizar essa ferramenta de gerenciamento de projetos e tarefas e equipe vai permitir com que a gente alcance os nossos propósitos daquele grupo de voluntariado muito mais facilmente e que isso se torne algo documentável. Então, a gente vai documentar o trabalho desenvolvido pelos voluntários para que, posteriormente, a gente possa expor isso. Expor lá, por exemplo, as fotos de um trabalho que foi realizado para a mídia, criar um release na imprensa, alguma coisa nesse sentido. Ou até mesmo para estudo interno, para entender qual que foi o desempenho do trabalho deles e buscar melhorar isso. É uma ótima solução. Talvez existam ferramentas mais simples até que o Trello, que podem ser utilizadas de maneira colaborativa para isso. E aí eu acho que um kit que combina muito bem é o Trello, obviamente, principalmente integrado ao Google Apps. Então, você tem um conjunto de ferramentas no Google que permite ali, através do Google Drive, você ter uma área de trabalho. Então, você tem sua pasta lá com o nome da sua organização dentro do Google Drive. E dentro dessa pasta, você pode criar lá todo tipo de arquivo. As pessoas normalmente acham que você só pode criar lá planilha, texto, slides. Mas se você for lá em adicionar apps do Google Drive, você vai ver que você consegue, desde um documento de texto, até um arquivo do ArcX que você consegue visualizar e editar no próprio Google Drive. Então, você integra outros plugins ali para tornar essa ferramenta digital, esse conjunto de aplicativos do Google Drive, algo com que a sua equipe de voluntários vai poder trabalhar na confecção de um documento, e aí você confecciona lá no Google Drive, salva no Drive, e aí você vincula aquele link de compartilhamento dentro de um cartão de tarefa dentro do Trello, para que aquele link daquele documento se torne disponível a todos os outros membros da equipe. Tem como você restringir esses acessos também lá de níveis de visibilidade no Trello, mas normalmente isso vai ficar visível para a equipe, para que as outras pessoas possam acessar e colaborar nele. Então, é um ótimo caminho, sim, mas sempre lembrando na questão de propósito e na cultura da sua organização e complementando sempre com outras ferramentas como o Google Drive e as suas aplicações, como o Google Apps, né, como um todo. E sempre tendo também esse olhar para entender. O Trello é uma ferramenta que vai atender minha demanda ou ela é muito mais do que a minha demanda? Talvez exista uma ferramenta bem mais simples, um Kanban mais simples, que atenda. Talvez só o Google Drive já seja o suficiente para o seu trabalho colaborativo. Né? Você tem uma pasta da equipe compartilhada, onde todo mundo armazena ali o que está sendo desenvolvido. Isso pode solucionar o seu problema também a princípio, para depois você partir para um Trello ou para alguma outra ferramenta de gestão de projetos. E talvez também, dependendo da empresa, da organização, seja ela voluntária ou não, o Trello talvez ainda seja muito limitado. Se você tem uma rede de colaboradores, de voluntários, por exemplo, a nível nacional, internacional, que está espalhada pelo mundo inteiro, talvez ter uma ferramenta um pouco mais personalizável para fazer a gestão dessa equipe, dos seus projetos e das suas tarefas, seja mais interessante, devido ao tamanho da sua organização, devido à estrutura organizacional dela, tá? E do conjunto de atividades que vão ser realizadas. E aí talvez o Trello não comporte isso, ou não faça tão sentido para aquele propósito da sua organização. E aí você pode buscar outras ferramentas, ou até mesmo demandar o desenvolvimento de uma nova ferramenta para isso, tá? Então,
Acho que é isso, pessoal. Aqui não chegou mais nenhuma pergunta. Vamos aguardar aqui um pouquinho. E aí eu acho que a gente pode já encerrar por aqui a nossa talk, né, a nossa live, falando aí sobre métodos ágeis. Gostaria de agradecer todo mundo por participar, por acompanhar a nossa fala e convidar vocês para estar acompanhando aqui nas redes sociais do Tech Hub, né, seja lá em todos os canais de redes sociais que nós estamos presentes, as próximas programações, as próximas atividades. Eu vou estar, acredito que na próxima atividade, tenho que conferir a agenda lá, mas, se eu não me engano, eu vou estar falando sobre aplicativos móveis, que é uma demanda aí bem grande das startups, tá? Dia 19, semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui falando sobre o uso de aplicativos móveis, a construção de aplicativos móveis. Vou trazer uma metodologia incrível para vocês, de como vocês podem desenvolver tanto aplicativos móveis quanto aplicações web, de maneira muito rápida e funcional, para você tirar a sua ideia do papel, ou até mesmo pegar alguma coisa que já existia e transformar ele em algo muito melhor, para você entregar um produto, serviço, ou, né, o próprio protótipo da sua startup, da sua organização, algo nesse sentido. Então, eu peço para vocês aí ativarem o sininho aqui do canal do YouTube, darem aquele like bem bacana no vídeo, compartilhar para as pessoas que vocês acreditam que esse conteúdo vai ser útil e relevante, né? E acompanhar aí as redes sociais para vocês estarem informados sobre todas as novidades, todas as atualizações aqui do Tech Hub. E aí convidar vocês também, assim que, conforme a disponibilidade de vocês, e aí também esse momento de pandemia, né, a gente sabe que há um pouco maior de dificuldade, vim conhecer o espaço, né, que é um espaço excelente, aqui não vai dar para mostrar aqui ao entorno, mas aqui é um local maravilhoso, um ambiente super agradável, bem estruturado, o network que acontece aqui é incrível, então a gente tem várias pessoas aqui trazendo e compartilhando diversas oportunidades de vários segmentos de atuação, desde coisas da indústria, agronegócio, educação, marketing, enfim, é uma loucura. E você que é empreendedor, você que é startupeiro, você que é uma empresa mais tradicional, um empresário que deseja inovar, que deseja entender um pouco mais desse universo, tanto dos métodos ágeis, quanto desse universo da indústria 4.0, da economia criativa, né? Dessa aceleração digital, né? Dessa transformação digital que está sendo acelerada cada vez mais, e aí tanto pela pandemia, quanto por outros fatores do que a gente tem vivendo no nosso dia a dia, vem para cá, vem conversar com a gente, vem partilhar um pouco das suas dores, dos seus objetivos, dos seus sonhos, né? Tem pessoas incríveis aqui que estão prontas, preparadas para receber você e gerar conexões incríveis que eu tenho certeza que vai potencializar e muito o seu desenvolvimento, tanto profissional, pessoal, de negócios e assim por diante. Então eu encerro por aqui, pessoal. Agradeço novamente pela presença de todos aí que estão nos assistindo, que vão nos assistir. E gostaria de deixar o agradecimento especial à Helena também e a todo mundo aqui do Tech Hub pela oportunidade de estar compartilhando esses conhecimentos com vocês. Muito obrigado aí.